Hoje nós vamos ter aí a participação do pastor Marcos Dias e nós vamos desenvolver aí um super bate-papo sobre esse tema complexo, polêmico também, né? Por que não? O pastor Marcos vai estar trazendo aí para a gente uma visão, segundo ele, mais clássica ou definitivamente clássica acerca daquilo que se tornou a Trindade, a qual nós conhecemos atualmente, né? Então seria uma espécie de resgate aí. Nós vamos falar da patrística, nós vamos falar de Bíblia, nós vamos falar de doutrinas. Então eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. O pastor Marcos é uma pessoa que eu conheço aí não há muito tempo, tá bom? Mas é uma pessoa que eu já admiro, a gente conversa bastante aí no privado, né? É uma pessoa que eu admiro independente de teologia, certo? Independente de posição teológica, independente de possíveis divergências que, consequentemente, venhamos a ter, seja na teontologia, seja na soteriologia ou em qualquer outra área, né? Então, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu admiro, e esse trabalho do pastor Marcos, eu vou até colocar aqui para vocês. Pastor, está aparecendo aí na tela direito, né? Sim, está aparecendo. Que é o livro Monoteísmo Absoluto, uma abordagem exegética, teológica e histórica, certo? Então é um conteúdo de primeiríssima qualidade. Não li todo, mas já li boa parte, inclusive da primeira versão, da versão que o pastor Marcos escreveu completa e tal, onde ele estava trabalhando isso. Já comecei a ler, já vi que é um material de primeira qualidade, ok? No decorrer aí da entrevista, do bate-papo, a gente vai falar do lançamento desse livro, onde vai ser lançado, se ele vai ser vendido somente de forma digital, se nós vamos ter cópias físicas, o preço, lojas, o contato do pastor Marcos, para possivelmente você falar com ele, adquirir direto com ele, enfim. Isso tudo a gente vai abordar aí no decorrer da entrevista, do bate-papo, certo? Então eu gostaria que o pastor Marcos se apresentasse aí para os nossos telespectadores, né? Ok. Boa noite a todos. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, a visibilidade, né, que o canal Underground tem nos dado, o Evangelho Underground. E meu nome é Marcos, sou pastor, moro no Maranhão, sou autor, escrevi 17 obras, entre elas 2 obras que estão relacionadas ao assunto de hoje, que é o Deus e Morte, ou Morfê, né? Estou com elas aqui, um minutinho. Que é essa obra, tem uma abordagem mais filosófica, né? No sentido do desenvolvimento do pensamento. Então aqui se trabalha as principais linhas de pensamento, o trinitarianismo, o unitarismo, o arianismo, o monarquismo dinâmico, monarquianismo dinâmico, modalístico. Então todas as linhas e subdivisões daquelas linhas, né? O marcionismo. Então é trabalhado a linha, a consequência do pensamento, os textos bíblicos, quando começou, como, onde, através de que, as filosofias que foram sendo adaptadas. Então tudo isso é trabalhado neste livro. O segundo, que está sendo lançado essa semana, né, que é o Monoteísmo Absoluto. É um livro enquanto o primeiro tem 500 e alguma coisa de páginas, esse tem 278 páginas, e a gente trabalha o monoteísmo absoluto, né, trazendo agora uma questão mais acadêmica nesse livro, uma vez que a gente não trabalha mais a construção do pensamento, mas agora foca na historiografia, né, na história da igreja, a patrística em si. Muito embora o primeiro livro também mencione acerca disso, mas o foco
do segundo é bem mais intenso, né? É bem mais intenso. Esse segundo livro tem um apoio do professor Euler dentro da gramática grega. Contratei ele de maneira profissional para que não houvesse possibilidade de que a teologia em desenvolvimento fosse uma teologia tendenciosa. Então, o professor Euler, sendo um opositor no sentido de que ele é um trinitariano, facilitaria com que o livro fosse escrito de uma maneira mais honesta possível, e ele, por eu conhecer, dentre outros professores de grego, considero ele um homem muito honesto. Aproveitando, eu queria mandar uma saudação para o irmão Cleilson, que pediu para mim mandar uma saudação para ele, disse que estaria acompanhando, né? E fico muito feliz. O que eu tenho a oferecer, estarei aqui de bom grado para falar um pouco da palavra de Deus, para falar da deidade, né, ontológica de Deus, uma vez que há uma tremenda discussões, né, perseguições e mortes ao longo da história devido a este assunto. Então, considero este assunto o mais importante de toda a Bíblia, né, e, em segundo lugar, que vem a soteriologia. Então, ao meu ver, esse é o assunto mais importante e também o mais complexo de toda a Bíblia, uma vez que você fugindo da ortodoxia, muitas vezes você é tratado como um herege. Muitos homens, de fato, já ao estudarem, não são trinitarianos por fé, mas o são por confissão, para manter o status. Então, existem muitas coisas nesse meio, e poucos são os que têm coragem, né, de manter, de deixar o seu rosto ao público e dizer: esse é o meu posicionamento, eu não tenho um problema com a igreja X, Y, Z, mas o meu posicionamento está neste ponto, né? E nós apresentamos o monoteísmo absoluto, que é dentro daquilo que nós chamamos de Deus em morte, ou morfê, né, do grego. Então, é uma construção, é um resgate do mais antigo conceito da deidade enquanto cristianismo. Então, a fé apostólica, ela seguiu nos primeiros séculos e elas foram sofrendo adaptações, deturpações, e hoje o cristianismo não conhece mais nem mesmo a trindade dos primeiros séculos. E olha que eu não estou falando acerca de outros conceitos. Eu falo apenas da diferença da trindade de hoje para uma trindade que existiu no século IV, por exemplo, né? Então, tudo isso nós vamos tratar no desenvolvimento dessa live. Muito bom. O professor Euler, que o pastor Marcos Dias cita, é o professor Euler Lopes. Fica aí o nosso abraço aí para o professor Euler Lopes, que inclusive já concedeu entrevista aqui no canal também. Já entrevistei o professor Euler aqui no canal, e independente de discordâncias aí dentro do âmbito teológico, também é uma pessoa que a gente admira, a gente respeita, né? Pastor, uma coisa que eu vejo assim bastante interessante e importante, inclusive o senhor citou aí, que é a questão da teontologia, né? Às vezes a gente atropela, a gente dá importância para outras matérias, coloca outras matérias ou alguma outra matéria acima da teontologia. Inclusive, eu já fiz isso. Então, aqui eu já assumo, né? Mas, de fato, a gente vai aprofundando e é inevitável chegar a essa conclusão de que a teontologia é a matéria mais importante. Até mesmo porque muitas heresias disseminadas hoje, se você for fazer a teologia reversa, a engenharia reversa dessas heresias, o senhor vai ver que elas começam por decorrência de um erro teontológico, né? Então, a teontologia, aí ela é, sim, essa matéria de extrema importância, né? E em algum momento da vida do senhor, aí seja na vida adulta, seja mais jovem, aí não sei qual é a idade do senhor, mas em algum momento o senhor já defendeu com unhas e dentes a trindade, aos moldes da trindade
contemporânea? Sim, boa pergunta. Olha, eu sempre fui um trinitariano por confissão, sem saber o que é trindade. Eu acredito que talvez a maioria dos cristãos são trinitarianos por confissão. A igreja em que frequenta é trinitariana, logo sou trinitariano. Meus pais são católicos, logo sou católico. Estou dando exemplo, né? Meu pai é assembleiano, logo sou assembleiano. Então, o conceito trinitariano, quando eu fui agora estudar com um certo grupo de pessoas acerca da teontologia, o primeiro choque que eu tive é que eu conheci o unicismo, porém eu não tinha uma segurança, eu não tinha textos para comprovar a teoria trinitariana. Eu não tinha uma robustez. Então eu fui confrontado e ali atrás eu passei, eu acho, 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da visão unicista, adotando para mim, porém observando que alguns textos também não se encaixavam. Então o que eu fiz? Eu sentei durante 7 ou 8 anos, exatamente estudando. Estudei tudo da patrística, estudei todos os documentos que eu poderia nos primeiros séculos, estudei o que era, o que o arianismo estava apresentando, o que o Concílio de Nicéia apresentou, lá atrás, qual a confissão de fé. Então eu fui estudando, para não tomar e ficar migrando de linha em linha, então saber realmente o que todos creem, e fui fazendo automaticamente uma teologia reversa. Analisando os textos, fui vendo que aquela linha em determinado ponto era mais coerente do que outra era mais coerente em outros textos, mas só que eu fui trazendo uma teologia reversa, fazendo sem intento nenhum de escrever livro. E o senhor conheceu ou aderiu ao unicismo em uma denominação ou foi por conta livre? Eu acabei conhecendo o unicismo através de um pastor, né? E a mãe da esposa, a mãe da minha esposa congregava, né? Então a primeira forma foi através dali. Porém, aquilo não fez muito sentido na época. Porém, foi através do telefone com um certo irmão que mora no sul, e ali me foi apresentado de forma mais clara o unicismo, e passamos uma semana conversando, né, de manhã e à tarde. Então, ali fixamos. E ali, a partir dali, das primeiras conversas, eu fui para o vídeo no YouTube, olhava para um lado e para o outro, né, conversei com muitos da congregação da Igreja Unida no Brasil, Tabernáculo da Fé, tinha um outro povo também que eu conversei muito, e todos eram unânimes. Tem um pastor que eu esqueci o nome dele, um moreno, que eu não sei, uma igreja independente, mas não lembro o nome, também conversei muito com ele na época, e foi através disso. Mas aí eu fui estudando e fui fazer as minhas anotações. Quando eu fui fazer as anotações, antes de estudar a história, eu fui fazendo as anotações dos textos bíblicos, e eu fui vendo que nenhuma linha era coerente. E aquilo que eu chamo de Deus imóvel, ou monoteísmo absoluto, foi uma espécie de Frankenstein. Parei, não é nem isso. Então eu temi um pouco. E eu parei e fui para a história. Foi daí que eu fui para a história da igreja, e fui comprovar que aquilo que eu estava apresentando era exatamente aquilo que era apresentado nos primeiros séculos, que não era de fato um Frankenstein, era que as pessoas esqueceram, as pessoas deixaram os fundamentos e tomaram para si novos fundamentos que não pertenciam aos primeiros séculos. Então a grande realidade dentro da confissão de fé apostólica, é bem claro, para nós há um só Deus, vírgula, o Pai. O artigo é definido, deixando bem claro, o Pai. Na confissão de fé, até mesmo no Concílio de Nicéia, para nós há um só Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. No concílio, na confissão constantinopolitano, ainda se manteve. Agora, no pseudo-credo atanasiano, que é dito, para nós há um Deus em 3 pessoas e 3 pessoas em um só Deus. Então, a ideia ali foi lá. Sim, há uma discussão acadêmica acerca disso. Alguns dizem que foi no ano 450, outros que foi no ano 500 e 520, mas foi muito mais tardia. Você vê no século V, século VI, que um historiador
agora fugiu o nome, ele disse que a data mais próxima do evento teria que ser no mínimo 112 anos após a morte de Atanásio, né? Então, é um pseudo-credo que as pessoas atribuem a Atanásio, uma vez que ele não soma, não contribui e, inclusive, o credo tem muito trecho, tem muita ramificação da teologia agostiniana. E o que eu acho interessante e triste, né, ao mesmo tempo, uma espécie aí de quase paradoxo, é que muitas pessoas que defendem a doutrina da Trindade com unhas e dentes não sabem disso, desses pormenores. E muitas não sabem explicar a Trindade. Algumas tentam explicar, mas não conseguem defender em um âmbito mais sério. E muitas delas acabam defendendo ou confessando a Trindade por decorrência de transição. Isso veio do vô, que passou para o pai, que passou para o filho, vai passar para o neto, e por aí vai. É aquela questão da pessoa assumir uma confissão, ponto. Isso é muito ruim. Isso Outra coisa desculpa. Isso entra naquilo que o senhor falou sobre ortodoxia. É só uma observação, o senhor pode falar. Por exemplo, hoje em dia, querendo ou não, a ortodoxia é aquilo que a maioria defende, é aquilo que a maioria tem por correto. Ou seja, a Bíblia que se... Eu acredito que existe ortodoxia, óbvio, claro que existe ortodoxia na Bíblia, mas ortodoxia no cristianismo não. No cristianismo nós podemos até dizer que temos uma ortopraxia. Isso. Porque, veja bem, dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, nós temos o arminianismo, o calvinismo, tudo isso dentro do cristianismo. E são autoexcludentes, são soteriologias autoexcludentes. Por quê? Porque a soteriologia de um gera um Deus diferente da soteriologia do outro. E aí, para ficar naquele jogo de compadres, as pessoas acabam fazendo vistas grossas. Então, infelizmente, hoje, aquilo que é classificado como ortodoxo é aquilo que a maioria gosta, a maioria defende, a maioria ensina. E heterodoxo é aquilo que vai contra o que você acredita. Então, isso complica demais. E dentro desse contexto, eu quero perguntar para o senhor o seguinte, já que o senhor já tocou no assunto e ia começar a falar sobre isso. O senhor já sofreu algum tipo de represália por decorrência dessa discordância da Trindade? Porque eu acredito, agora é o senhor que vai explicar melhor, eu acredito que muitas pessoas que frequentam a sua denominação, às vezes entraram na denominação, na sua igreja, crendo na Trindade atual. Então, é uma pergunta dividida em etapas. O senhor já sofreu algum tipo de represália por negar a Trindade contemporânea? E as pessoas que frequentam a denominação do senhor, o que elas acham do seu posicionamento? Sim, muito boa. Olha, sim, já sofri muita represália, muito mesmo. A minha cidade, por ser uma cidade pequena, onde eu resido mesmo, uma cidade pequena, já houve de igrejas se reunirem e dizer não conversa com eles e fazerem, por exemplo, uma grande denominação, pegar um dos seus auxiliares e ir em cada congregação de bairro e pregar contra a gente. Já fui chamado de filho do diabo e tantas outras coisas, né? E assim, nunca revidei. Acho que as pessoas estão muito preocupadas com essa ortodoxia, sem entender o que é ortodoxia. E desculpe falar isso, mas não vem ao caso, mas eu acho que é necessário. Eu acredito que as pessoas estão tão preocupadas em não receber algo que é histórico, algo que é comprovado, que qualquer pessoa, que basta sentar,
você vai comprovar, independente da sua fé, da sua religiosidade, você vai comprovar os fatos, porque é história, e deixam para lá princípios básicos do cristianismo. E hoje o que nós temos visto em muitas igrejas, muitas denominações, é que não é o genuíno cristianismo, desde as suas práticas diárias, suas liturgias, o foco Cristo ou Mamon. Então, assim, o que deveriam realmente se preocupar não é preocupante. Para eles é o século XXI, né? Porém, aquilo que deveríamos, do ponto de vista agora teológico, do ponto de vista doutrinário, prático, e não apenas prático, mas de instrução, de que, olha, quem Deus é 3, Deus é 1. Olha, entender o básico, entender Deus dentro da sua deidade, porque não cola aquela história de mistério, né? Não, isso é mistério, quer dizer, você tenta explicar algo, eles não aceitam, você pergunta algo, não, isso aqui é mistério. Então, como eles vão defender um mistério? Porque todas as vezes que eu leio as Escrituras, Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus revelado. Todas as vezes que ele fala de mistério, ele aponta para a revelação sendo Cristo. Então, eu não consigo ver uma outra saída. Mas, voltando agora à pergunta, sim, já fui criticado muitas vezes. Hoje, não muito. As pessoas acreditavam, né, que eu não cria no Espírito Santo. Então, assim, já houve de tudo que você imaginar. E, no caso, as pessoas que frequentam lá a Igreja do Senhor, como elas viram isso aí, à primeira instância? Olha, as pessoas que congregam, né, este assunto nunca foi uma dificuldade para a igreja, nem para nós, os membros em si, ou para os visitantes. Então, geralmente, quem vai lá são as pessoas mais maduras. E não tem problema, né? A gente está levando o evangelho, eles vão observar a liturgia, a maneira que nós pregamos, o que estamos pregando. Então, eles reconhecem o ambiente que estão, e se aquele ambiente é propício para o Espírito de Deus ou para o ego do homem, né? Agora, os mais imaturos realmente não vão, né? Então, não somos uma igreja que tem, por exemplo, muitos visitantes, mas a nossa membresia se mantém, graças a Deus, com uma certa solidez. Muito bom. Eu uso o termo monoteísmo simples. O pastor Marcos usa o termo monoteísmo absoluto. Porém, no entanto, eu vejo pessoas que às vezes aderem ao unicismo usando o termo monoteísmo absoluto também. Às vezes pessoas que aderem ao unitarismo usando o termo monoteísmo absoluto. E eu gostaria de perguntar para o pastor Marcos como que ele lida com isso, como que ele pretende lidar com isso, à medida que o livro for ganhando audiência. Sim. Nós trabalhamos, o primeiro livro que trabalhamos, o Deus em Morte, o Deus em Morte, que eu utilizo a palavra portuguesada mesmo, sabe? O monoteísmo absoluto é uma linha o Deus em Morte apresenta. Então, a palavra Deus em Morte pode ser estranha para algumas pessoas. Então, a ramificação é o Deus em Morte. O monoteísmo absoluto, você pode traçar várias ramificações. Mas quando você traz para a realidade, analisando friamente, por exemplo, o unitarismo não são monoteístas absolutos, uma vez que o Deus, o Pai, e Jesus, um Deus em uma classe menor, ser divino. Então, é duas deidades, né? Então, não há um absolutismo dentro disso. Então, o absolutismo existe uma fonte, e tudo que procede tem que ser dessa fonte. Agora, a gente não pode confundir com o monoteísmo radical, né? E é aplicado ao unicismo, é radicalmente um. Então, o Pai, o Filho e o Espírito são radicalmente um. E aí nós temos problemas em todos os aspectos. Primeiro, quando Jesus morre, Deus morre. É absolutamente um, é radicalmente um. Segundo problema, Jesus não é o Filho literal de Deus. Esse problema também o trinitarianismo tem, né? Uma vez que não há uma co-igualdade, né? Todos são co-eternos, co-iguais, que formam esse Deus, logo todos vieram, todos são
sempiternos, né? Os três seriam sempiternos, sem variações da eternidade, e logo Jesus não poderia ser filho, mas como que irmão de Deus. Então, assim, você vê que há paradoxos em vários lugares. Hoje, eu estava, talvez, eu acho que o Eliakim está ouvindo aqui, hoje eu estava conversando com o Eliakim, formado em filosofia, e ele estava falando sobre a aplicação, né, das hipóteses e a ousia, dizendo que não existe um politeísmo, porque existe uma ousia e três hipóstases. Então, ou seja, um Deus, a ousia seria sinônimo de deidade, e as três hipóstases sinônimo de pessoalidade. Então, eu estava dizendo para ele, olha, nessa lógica, vocês conseguiram fugir do politeísmo, de fato, que há um Deus. Mas quem é Deus? Se tem um Deus aqui, três pessoas aqui, quem é Deus? Essas três pessoas? Não, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, mas essa ousia que revestiu as três pessoas. Então, há um paradoxo em todo o pensamento trinitariano. E aí você vai observar que isso é uma grande confusão, né? E não é isso que a igreja apresentava nos primeiros séculos. Nunca foi, certo? Por exemplo, para Jesus ser Deus, ele precisa ser sempiterno. Para ele ser sempiterno, ele não pode ter sido gerado nem no Kairos e nem no Cronos, certo? Agora, se ele é sempiterno e o Pai é sempiterno, nós temos no mínimo um biteísmo ou um dideísmo. E aí nós temos várias consequências lógicas. Várias. No meu livro eu trato sobre isso, o pastor Marcos já leu. No livro do pastor Marcos, ele também trata sobre isso, eu já li. Então, vocês que estão acompanhando vão ler, vão entender melhor os pormenores aí mais para frente. Inclusive, eu já disse aqui no canal muitas vezes que muitos dos trinitários, e óbvio, não estou generalizando, mas muitos dos trinitários, sem saber, usam argumentos unicistas, pensando que estão defendendo a Trindade. Por exemplo, o pastor Marcos falou aí da questão da patrística. No meu livro, eu falo sobre a patrística, pai por pai, que citou esse assunto, o pastor Marcos também fala. Mas, por exemplo, Tertuliano, se estivesse no concílio de Nicéia e apresentasse o molde de Trindade que ele apresenta em contra Práxias, ele poderia ser classificado como herege, certo? Aí entra a questão de Atanásio, um pseudo-credo atribuído aí a Atanásio. E se você for levar aquilo ali ao pé da letra, aqueles pontos que ele coloca, inclusive no meu livro eu analiso esses pontos, porque cada ponto gera uma implicação lógica, entende? Então nós vamos ter problemas, certo? Inclusive as pessoas hoje falam de Tertuliano como o primeiro sistematizador da Trindade, mas não defendem a Trindade de Tertuliano, defendem a Trindade em Atanásio. Embora eu também tenha algumas ressalvas aí contrárias aos moldes tertulianos e tal, né? Mas eu queria perguntar aí para o pastor Marcos, dentro desse contexto, como que ele analisa essa dificuldade das pessoas, se elas não entendem nem aquilo que elas estão defendendo, não quero generalizar, mas grande parte dos trinitários, com todo respeito, não conseguem defender a Trindade dentro de um contexto, rápido partem para o mistério. Grande parte dos trinitários usam argumentos unicistas tentando defender a Trindade. Então, mediante a toda essa interpretação equivocada, qual a expectativa do pastor Marcos para que esse pessoal venha a entender o que ele está falando no livro? É com o senhor. Sim. Olha, de fato, a grande maioria dos trinitarianos, e eu falo por conhecimento de causa, né, por conversar muito com pessoas sobre o assunto, a maioria não sabe o que é Trindade. Ela tem uma ideia superficial, muito rasa do que é Trindade. Inclusive, eles pensam
E o que chamam hoje de trindade, de fato, é trindade. Se olhar para a história, o que chamam de trindade nunca foi trindade, né? Mas, se você analisar o texto de Tertuliano, nem mesmo Tertuliano cria na trindade que as pessoas hoje creem, porque Tertuliano ele vai deixar bem claro que o Pai é o todo, Jesus é a porção do todo. Ele vai dizer que houve um tempo em que não havia ninguém com ele, nem o Filho, nem o Espírito, ninguém com o Pai. Então, todas as confissões de fé colocava o Pai como o Deus Supremo. Nunca houve uma co-igualdade, co-eternidade, nunca houve, certo? Aí você vai analisar desde do texto bem famoso, né, que é Deuteronômio 6, né, 6:4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Você vai ver e analisar que a Bíblia sempre trouxe esse princípio. E o próprio livro de Marcos, no capítulo 12, verso 29, Jesus vai ratificar isso. Jesus vai ratificar dizendo que o primeiro do mandamento é: ouve, Israel, o Senhor, teu Deus é único, Senhor. Ele é o único. O próprio Jesus saiu dos lábios de Jesus, né? E aí você vai para São João 17:3, e a Bíblia vai dizer que a vida eterna é esta: reconheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviar. Jesus se coloca na condição de um enviado deste único Deus. Agora, quer dizer que eu estou excluindo toda a execução ou toda a deidade de Cristo? Não. Nós entendemos que quando Jesus veio à Terra, quando a Bíblia diz que ele se esvaziou, de fato ele se esvaziou. Agora, a sua geração, a geração de Deus, a geração de Cristo, perdão, é parte do que o próprio Deus é. Por isso que Tertuliano diz: o Pai é o todo e Jesus é uma porção do todo. Atenágoras de Atena vai dizer: Jesus é o primeiro broto do Pai. E todos esses homens falavam assim: para nós há um só Deus. Sempre eles tratavam isso. E Jesus é o primeiro broto do Pai. Atenágoras, por exemplo, vai dizer: o Espírito Santo é a emanação de Deus. E ele vai dizer: assim como o sol lança os raios do sol, assim é Deus e o seu Espírito. Então você vai ver que a fórmula em que é apresentada é totalmente diferente, totalmente distinta. Você pega aquilo que é apresentado nas Escrituras. Paulo vai dizer para nós, isso é 1 Coríntios 8:6, se não me falha a memória: para nós há um só Deus, o Pai. Você pega isso, ele prossegue até o século III, e meados do século III as coisas começam mudando, tanto que o Espírito Santo só vem aparecer de forma oficial com uma terceira pessoa no ano 381. Então você tem uma ideia que essa constituição, aí entra a pericorese, a teantropia. O que são essas filosofias? São conceitos da Trindade que tentam fechar os buracos que ela mesma cria. Por exemplo, não é três pessoas, não é três deuses, mas um Deus em três pessoas. Então uma ousia e três hipóteses. Aí você entra naquilo. Então o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, e nem o Espírito Santo é Deus em si mesmo, e sim aquela ousia que reveste as três pessoas. É a condição lógica disso. Aí eles dizem: não, há uma união hipostática e a união é consubstancial. O que isso quer dizer? Se é consubstancial, quer dizer que é inseparável. Então eles dizem, isso está na história, não era Jesus, Deus, tratando de Jesus, não era Deus dizendo: figueira seja amaldiçoada e o homem com fome. Era Deus homem amaldiçoando, era Deus homem com fome. Não era Deus dizendo: vento e mar, quieta-te, e o homem com sono, mas era Deus homem dizendo: vento e mar, quieta-te, e era Deus homem com sono. É consubstancial, não havendo uma única possibilidade de dividir essa substância. Parei. Qual a consequência disso? Quando Jesus morre, Deus morre. Se é consubstancial, não tem como eu fugir dessa realidade. Qual é outra coisa? Que aí o reformado é o único povo que aí, o que eu vou dizer agora, é a única classe que eu conheço que assume a consequência, que é quando Jesus nasceu, Maria, a mãe de Jesus, é mãe de Deus. Então, por quê? Porque é consubstancial. Ela não pode ser mãe de Jesus, uma vez que é consubstancial. Ela tem que ser mãe de Deus. Assim como quando Jesus morre, Deus morre. E a Bíblia diz que Deus é imortal. Então, essa teologia que tem sido criada, aí eles criam várias e várias novas filosofias ao longo da história para fechar um buraco e abre 2, 3 buracos com isso. Poderia falar da teantropia, entre outras filosofias que foram criadas para fechar.
Eu chamo de operação tapa-buraco. Eu não tenho escritura para responder, eu tenho que criar uma filosofia. Ao criar essa filosofia, eu caio em um terrível engano, que é fugir do padrão revelacional das escrituras, fugir. Aquilo que nós chamamos de ortodoxia, ela sempre foi uma construção. Não existe nada preparado a não ser, tá lá, a doutrina dos apóstolos, bem estabelecido, no primeiro século, é o mais próximo que nós temos da realidade. O que passou dali é uma construção filosófica, e essa construção filosófica tem trago muito mal à igreja, porquanto ela não sabe mais o que tratar. Por exemplo, pessoas ouvindo, que eu vou já encerrar, pessoas ouvindo essa live, algumas pessoas vão ouvir, mas é interessante, eu vou dar uma pesquisada, são sensatos, vou pesquisar, não precisa crer, pesquisar, analisar, não precisa nem comprar o livro, mas como eu estudo de outras formas, eu passei 7 anos para desenvolver os trabalhos que eu tenho aqui, e você pode passar 1 mês, 2 meses lendo, mas você pode sentar e basta você ser coerente, trabalhar não com um óculos embaçado da teologia, não, tire o óculos, tire tudo aquilo ali, tire seu armamento, a sua armadura, a sua roupagem denominacional e vista agora a roupa de Cristo. Se não tem, fique nu na presença de Deus, mas esteja coerente com a verdade. Olha, realmente você está tratando acerca disso. Vai doer? Dói. Vai machucar? Vai, porque o ego do homem às vezes é inflamado, mas o resultado disso será você terá uma firmeza da historicidade, do que os textos apresentam e de que realmente a deidade de Cristo não é apresentada em um Deus em 3 fatias, não é apresentada em um Deus que é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo também, ou um Deus maior e um Deus menor e coisas semelhantes. Há uma linha que é apresentada e essa linha ela está muito clara desde as Escrituras até os 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos. Muito bom, muito bom. Pastor Marcos é bastante didático, ele é bastante elucidativo, né, objetivo naquilo que ele quer explicar. Isso é ótimo, cara, é ótimo. Eu lembro que quando eu deixei de acreditar, por exemplo, em dupla predestinação, deixei de acreditar em eleição incondicional, eu mesmo não sabia lidar bem com isso. Porque existe uma questão de ego que a gente mesmo cria. Isso não é eu, não é você, não é seu vizinho, não é seu pai. Isso é o ser humano. É a natureza do ser humano, certo? Até esses dias atrás a gente tocou nesse ponto da teologia reversa, conversando aí com o pastor Marcos no privado, aí no WhatsApp. E, cara, sempre que eu fazia a teologia reversa, isso depois de algum tempo, sempre que eu fazia a teologia reversa da dupla predestinação e da eleição incondicional, eu me deparava com algumas perguntas e com algumas implicações biblicamente lógicas que não batiam e faziam com que a conta não viesse a fechar. E cada vez que eu tentava fechar essa conta, eu tapava um buraco e apareciam 2 novos. Eu falo por experiência própria. Já fui trinitário também, certo? Inclusive, já ensinei sobre trindade dentro de denominações. Então, tem essa questão do ego, essa questão de voltar atrás. E olha que no meu caso, na questão da eleição incondicional, dupla predestinação, foi mais leve. Porque eu ainda não tinha alcance público. Eu não opinava publicamente, não influenciava pessoas. Agora, hoje nós estamos aqui dando a cara a tapa, nós estamos participando do debate público, certo? E dentro desse contexto também, eu quero perguntar para o pastor Marcos, porque a gente está lidando com fé, certo? A gente está lidando com fé, a gente está lidando com algo que é primordial para a pessoa, que é importantíssimo para a pessoa. E é uma pergunta, assim, até meio complicada de se fazer e às vezes até de responder, mas o senhor acredita que a crença errada
na deidade, ou a teontologia equivocada, a crença em uma doutrina que não reflete de fato aquilo que Deus é, dentro de um conceito teontológico, isso pode influenciar na salvação da pessoa? É com o senhor. Às vezes, quando eu falo sempre assim, desde quando eu comecei a estudar, eu sempre acreditei que ter uma linha coerente acerca da palavra de Deus sobre este assunto era um fator determinante para céu e inferno. Sempre achei. Hoje, eu não tenho essa percepção. Eu tenho uma outra percepção, não muito distante, e que ela, assim, você sabe, há pessoas e pessoas, porque eu posso falar de maneira espiritualizante, né, daquilo que Deus faz, ou posso falar de maneira psicológica, né, pessoas mais maduras, né? Então existem pessoas maduras, pessoas que sabem ouvir, e existem pessoas que elas querem impor, né? Então, assim, eu acredito que aqui há um equilíbrio. Eu preciso instruir a verdade, mas é muito mais provável, se há uma qualidade de espírito em mim, ou uma maturidade em mim, é muito mais fácil convencer as pessoas pelo bom espírito do que pela força, né? A não ser uma classe de jovens que tem menos experiência de vida e tudo mais. Então, é aquilo, palavras elas convencem, mas as obras ela vai arrastar as multidões, né? Então, as obras da gente, a maneira de agir, de ser, eu acredito que ela é muito mais fácil de convencer. E, tentando ser objetivo, eu acredito na eleição de Deus e acredito que todo eleito, e olha que é difícil a gente falar acerca disso, todo eleito vai ficar sempre mais próximo daquilo que é apresentado diante da palavra. Então, eu acredito que uma das marcas da eleição é você crer na palavra de Deus. Não quer dizer que não existe eleito trinitariano ou que não seja. Quer dizer que se a ele chegou a uma porção das escrituras, ele não vai se degladiar contra ela. Aquilo vai acabar sendo moldado e mais cedo ou mais tarde aquilo vai fazer parte daquela pessoa. Então, a minha visão acerca desse ponto é isso. Não acho que uma pessoa tem que deixar a Trindade, mas sei que, historicamente, o ato de você não ser trinitariano gerou mortes, gerou perseguições, gerou tantas quantas coisas. Por exemplo, deixa eu lembrar o nome do Leão, agora esqueci o nome do Papa, que fez um decreto e decretou perseguições contra a igreja se não adotasse o princípio trinitariano. E sei que a Trindade só foi concebida por causa dessa imposição. Então, a maioria se tornou trinitariano não por fé, não por receber, porque impossibilitaram qualquer outro tipo de pregação. Então, é isso que aconteceu. E a gente fazer de maneira oposta está tão errado, é o mesmo espírito errado do que aqueles que fizeram. Então, eu acredito que a melhor maneira é leve a informação e veja o que tem lá. É como um balde de água, eu vou jogar água, vou regar o chão. Se tiver alguma semente lá de milho ou de arroz, a semente que está lá, a água só vai revelar a natureza daquela semente. Então, se tiver alguém realmente sincero, vai ficar com a palavra. Se tiver alguém arrogante, vai tomar para si dores e vai querer se opor e gravar uma live de resposta. Então, as pessoas revelam o que são a partir da água que chega diante deles. Muito bom. Pessoal, você que está assistindo aí essa live, o pastor Marcos comentou sobre a questão dos óculos, né, que a gente às vezes usa para ler determinado livro. Aqui a gente está falando da Bíblia, né? Então, se você lê a Bíblia a partir do óculos de uma determinada doutrina, você vai crer cada vez mais nessa determinada doutrina. Então, o que nós estamos fazendo é um convite para que você venha a ler, não só ler, mas examinar, porque ler é a parte mais fácil. Para que você venha ler e examinar a Bíblia sem os óculos pré-estabelecidos. O nosso inscrito aqui, o Kardec, ele mandou uma pergunta da seguinte forma: Pastor, o Espírito Santo
é uma pessoa para você? Olha, eu vou dar uma pincelada aqui, quem vai responder é o pastor Marcos, ele que vai descascar esse abacaxi aí. Amém. O Espírito Santo, dentro daquilo que eu enxergo, por exemplo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito do Deus. Ele não é uma outra pessoa, uma outra divindade dentro de um conjunto de três. Por isso que às vezes a Bíblia coloca, você prometeu a Deus, em seguida mente para o Espírito Santo e diz, você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, do Deus, e não uma outra pessoa, uma terceira pessoa sempiterna, porque para ser Deus tem que ser sempiterno. Tem que ser sempiterno. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa distinta e sempiterna, aí nós já temos problemas com o monoteísmo. O monoteísmo já passa a ser danificado, certo? Inclusive, o próprio credo de Atanásio vai dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Eu creio que o Espírito Santo procede de Deus, porque é o Espírito de Deus, certo? Não, enfim. Pastor Marcos, o que o senhor tem a responder aí ao nosso inscrito? Sim, Kardec, boa pergunta, Kardec. Eu queria que você pudesse, irmão Harry, abrir na página 107 do livro, só para a gente fazer uma pequena leitura, que eu acho que fica mais dinâmico. Isso, essa parte aí mesmo. Mas, Davi, ele vai falar, né, que o Espírito de Deus falou por meio dele, né? E ele vai dizer isso em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2 a 3. E depois ele vai dizer que era Deus falando por ele. Eu vou ler o texto aqui antes de entrar nesse gráfico aí, para deixar paradinha essa tela aí. Eu vou ler aqui, ó. 2 Samuel 23, verso 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim. Observe, o Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel. Peraí, era o Espírito de Deus ou era Deus? Porque se for pessoa diferente, Davi está falando aqui algo que vai contrariar o trinitariano. Porque o Espírito de Deus e Deus são termos intercambiáveis para falar do mesmo ser de maneiras distintas, mas não de que há pessoas diferentes. Então, para não tomar muito tempo, aqui tem um gráfico, né? E esse gráfico no Salmo 95, uma tabela, no Salmo 95, versos 7 a 11, vai dizer assim, talvez eu não vou ler tudo, só para dar uma base, diz assim, ó, verso 7, porque ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, e hoje se ouvires a tua voz, e não endureceres os vossos corações, e assim como na provocação, e no dia da tua tentação no deserto. Observe, né? Aqui está dizendo que ele é o nosso Deus. Tá? Olha o verso 7 lá de Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 11. Porquanto, como diz o Espírito Santo, aqui está dizendo que o Espírito Santo são pessoas diferentes, se ouvires a tua voz e não endureceres o vosso coração, ou os vossos corações, perdão, como na provocação do dia da tentação no deserto. Então, peraí, são pessoas distintas ou o texto está tratando acerca de uma mesma coisa? Passa um pouquinho, professor, só para a gente ir logo direto para a segunda tabela. Só para ter mais um pouquinho essa tabela aí. Isso. Deixa eu passar aqui a minha, que eu não consigo fazer a leitura. Eu estou com o computador. Olha só, eu indo direto para a tabela, não tem um contexto, o livro trata contextos e tudo mais, mas Isaías, capítulo 6, verso 8 a 10, vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor, isso HWH, ou seja, Deus, Pai, que dizia, a quem enviarei, a quem há de vir por nós? Então ele disse, eis-me aqui. Então ele diz, verso 9, vai e dize a este povo, ouvis e de fato não entendeis, e vedes e de fato não compreendereis. Agora, olha o que Paulo diz em Atos 28, verso 25 a 27. Verso 25, como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, a esta palavra, bem falou o Espírito Santo pelo nosso Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo o quê? Verso 26, dizendo, vai a este povo e dize,
ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Observe, de novo, um texto tratando Deus o Pai e o outro tratando o Espírito Santo. São pessoas distintas? Impossível. O Espírito Santo é um termo intercambiável. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Então não estou tratando... Agora, filosoficamente, Deus o Pai é transcendente. Ele transcende toda a criação. Então o Espírito Santo é imanente, é como Deus, é como o Sol e os raios do Sol. E aquilo que emana tem todas as características daquele que emanou. Então por isso pode razoar, pensar, e não faz dele uma nova pessoa, como alguns dizem. É como um gelo, pega uma peça de gelo, um pedaço de gelo, e você, querendo ou não, você vai sentir frio, você vai sentir a frieza, porque é uma característica do gelo, e aquilo que ele emana é sua característica. Pega o fogo, fica perto do fogo, ele vai aquecer. O fogo aquece, é a característica do fogo, então ele emana calor. Deus é santo, ele é espírito, ele vai emanar o Espírito Santo. Então não tem como a gente atribuir a pessoas distintas, uma vez que não é distinto ontologicamente como pessoas. Poderia citar muitos outros textos, poderia falar do próprio nascimento de Jesus, uma vez que Jesus nasce, a Bíblia diz que ele foi gerado do Espírito Santo, portanto quem gera é genitor, e todo genitor é pai, né? Genitor é pai, então o Espírito Santo seria o pai de Jesus. Todavia não é aplicado como sendo pai, porque o Espírito Santo, ou o Pai, tratando como se fossem seres distintos, se fosse, teria que ser o Espírito Santo. Mas ele não trata. Então não há como a gente tratar estas coisas, uma vez que a Bíblia ela é muito clara, e eu coloquei aqui algumas passagens para elucidar de maneira objetiva isso. Até mesmo porque, se fosse dessa forma, Jesus teria um pai no Kairos e um pai diferente no Cronos. Exatamente. Seria filho de Deus no Kairos, filho do Espírito Santo no Cronos. E aí nós também teríamos problemas, por exemplo, nós não, né? Mas a galera que acredita aí na ideia de Theotokos ou Theotokos, é isso? A Maria, mãe de Deus? Theotokos, né? Theotokos. Porque no caso, o Espírito Santo e Deus não poderiam ser distintos. Aí eles estariam defendendo o unicismo, pensando que estão defendendo a Trindade. Ia virar toda uma bola de neve, né? Exatamente. Eu falo que Jesus é externado de Deus, dentro da linha monoteísta simples, a qual eu defendo. O pastor Marcos vai dizer que Jesus é uma extensão de Deus, se eu não estiver enganado. É a mesma coisa. A gente vai usar uma semântica diferente aí, mas o núcleo é o mesmo. Então Jesus é externado de Deus. Ele não é criado a partir de algo já existente, a partir de uma matéria ou de alguma coisa assim. Ele é externado de Deus. A partir de tal, ele tem personalidade própria. E por ser substância de Deus, ele tem todo o poder. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando você diz que Jesus não é o Deus, as pessoas já pensam assim, então você é ariano, por decorrência da polarização. Então você está dizendo que Jesus é criado, foi um ser criado, e não é isso, certo? Inclusive vocês que dizem isso, que Jesus é o Deus, esse não é um argumento trinitário, é um argumento unicista. Inclusive eu já vi trinitários dizendo assim, Deus se fez carne e morreu por nós na cruz. Trinitário, cuidado, isso é unicismo, isso não é trinitarianismo, tá bom? O Deus Criador, eles dizem, o Deus Criador se fez carne e morreu por nós na cruz, isso é unicismo, certo? Pastor, o senhor já foi chamado de ariano alguma vez? Ultimamente, justamente por isso, ultimamente, antes eu era chamado de unicista, mesmo há muitos anos, e agora de ariano. Já fui chamado de trinitariano modelado, unicista renovado, então vai mudando. E o que acontece muito numa conversa,
assim, a mentalidade do homem é rotular o outro. Então eles querem colocar dentro de um rótulo. Parece assim, não, isso aqui é cerveja, isso aqui é refrigerante, isso aqui é água, isso aqui é... Então eles querem rotular também. Então, você não é isso? Então você é o quê? Peraí, eu tenho que entender. A mente deles quer que você faça parte da teologia sistemática, dentro daquilo que eles apresentaram, dos moldes, como se Deus coubesse ali dentro, né? E aí eu já vi numa única conversa uma pessoa dizer, você é unicista, não sei o quê. Depois, não, você é ariano. Não, você Aí ele diz, eu vou ter uma mistura disso com aquilo outro. Ele quer tratar acerca disso, e às vezes pode até haver uma certa inocência de tentar associar talvez uma dificuldade mental, eu não sei, mas eu sempre recomendo, leia o livro. E esse primeiro livro, por exemplo, sempre doei ele gratuitamente, até hoje. Doei ele gratuitamente nos grupos e tudo mais, porque a minha visão não é ganhar dinheiro com isso. Até hoje nunca, nesse primeiro livro, nunca ganhei R$1, né? Então, eu sempre disponibilizei em grupos, e quem me conhece há muitos anos sabe, eu disponibilizando, mas a dificuldade que as pessoas têm é que elas não querem estudar. Elas não é dificuldade financeira para adquirir, porque eu tenho facilidade de fazer elas receberem. A dificuldade que elas têm é de estudar. Elas querem, assim, sentar e você explica tudo para elas, e elas se dão o luxo de nem tentar entender e já tentar lhe refutar, porque elas estão armadas, né, intelectualmente falando, elas estão armadas e não se dá o luxo de tentar pelo menos entender, sim, faz sentido, e aquele texto, aquela conversa amigável de pessoas maduras. Então, o que se falta muito é espiritualidade na igreja, o que falta muito é compreensão, o que se falta muito é maturidade. E essa maturidade nem é apenas no sentido espiritual, mas como pessoa, eu preciso ser maduro, isso é uma regra da vida. O mundo nos ensina a ser maduros, a enfrentar as questões da vida com maturidade. Caso contrário, nós vamos ser apenas com todo respeito, ainda que a palavra seja pesada, uma escória do mundo. Porque a gente fica em extremos, e o extremo, qualquer lado que seja, é péssimo. Então nós precisamos ter uma maturidade para entender todas essas questões, e você ser livre para duvidar, mas desarmado para pesquisar. Então, deixa eu ver se isso é assim. Não querer já procurar. Tem gente que lê uma coisa já procurando erros. E há uma frase que diz, né, que o que você vai procurar, você encontra. Se você procura erro, você vai encontrar. Se você procura acerto, você vai encontrar, né? Você encontra tudo que você procura. Essa que é a grande realidade. A gente conversando sobre isso, e o nosso inscrito aqui, que nos honra aí com sua audiência, o Oliveira, ele pergunta da seguinte forma: boa noite, pastor. Eu já ouvi dizer que para o senhor, Jesus é a extensão de Deus. Nesse caso, não existe uma trindade, mas duas pessoas na divindade. Como entender isso? Então ele está perguntando o seguinte, pastor Marcos: o senhor diz que Jesus é uma extensão de Deus. Ok. Então, nesse caso, não existe uma trindade, mas duas pessoas na divindade. Como entender isso? Muito bom. É muito simples. Existe uma pessoa na divindade. Existe uma fonte. Esse é o Pai. Ele é o Deus. Tá? Ele é o Deus. Então, quando eu entendo que há um Deus supremo, né, eu estou falando de fonte, e não de poder maior ou menor. Em divindade, Jesus não é maior e nem menor, porque só existe uma, e é Deus. É como que, por exemplo, Jesus, ele faz uso da divindade do Pai. Tudo que ele faz, ele diz: eu não faço de mim mesmo, certo? Agora, não é meramente isso. Ontem, numa live, eu estava dizendo que é como um diamante. Eu tenho que olhar tudo em vários ângulos. E quando eu olho em vários ângulos aquela mesma resposta, eu consigo formatar uma ideia muito mais dinâmica. Então, se eu ir de maneira apenas de um lado, eu digo para você: olha, em um ângulo, o Pai é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, e Jesus é aquele que executa o poder de Deus, é o intermédio da criação de Deus. Então, Jesus é quem cria todas as coisas, porque há um texto que diz isso, mas o poder executor não é de si mesmo, é do Pai, certo?
Então, em um ângulo eu poderia dizer isso, em outro ângulo eu poderia entrar na questão do monognese, monogênese, que ele é parte do próprio Deus. Então, são ângulos diferentes que é trabalhado Jesus como uma extensão. Exemplo, Isaías 59 vai dizer assim, maravilhou-se, em se tratando do pecado, maravilhou-se Deus que não houvesse quem enviasse. Então, Deus envia o seu próprio braço e seu braço lhe esteve a salvação. Quer dizer que o braço de Deus esteve na terra? Não. Quer dizer que Deus estava falando de algo externado dele, algo que vinha dele mesmo e não uma divindade extra, uma outra pessoa da divindade. E quem é esse braço de Deus? Esse braço de Deus é o próprio Cristo. Esse braço de Deus é o próprio Cristo. Em Provérbios 16, trata Jesus como a sabedoria de Deus. Será que a sabedoria literal de Deus? Nós não estamos tratando biologia como se fosse algo literal, não, é tratado como uma extensão de Deus, né? Então você vai ver, vai analisar Jesus sendo a extensão, sendo o tabernáculo, poderia citar várias e várias escrituras mostrando Jesus como o tabernáculo a qual Deus habita. Por isso que aquele texto de Colossenses diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em um ângulo, eu trato estas questões. Em outro ângulo, a gente vai ampliando, né, e formando as tendas e deixando tudo bem estabelecido. Só que eu responder em todos os ângulos, a live ia demorar muito tempo só para responder essa pergunta. Eu espero ter respondido e me disponibilizo hoje nessa live de mandar gratuitamente o primeiro livro, Deus em Morfê, né, ou Deus em Morfê. São um livro de 510 páginas, é primordial, é extremamente necessário você ter, e eu vou mandar gratuitamente para quem entrar em contato comigo. Depois vai ficar o meu número na descrição, e quem entrar em contato, você vai receber gratuitamente esse PDF, porque o meu prazer é em fazer você conhecer. Lembre-se, lá tem tratando sobre todas as linhas. Quem é unicista vai gostar, quem é unitarista vai gostar, quem vai pelo menos ver uma porção e o porquê essas linhas não se encaixam, tá? E esse segundo livro a qual o irmão está apresentando aqui, que é o Monoteísmo Absoluto, já é uma pegada um pouco mais acadêmica, né? Um pouco mais exegética, né? Mas é muito bom também. Mas o primeiro livro eu mando gratuitamente para todos. Pessoal, então é isso aí. Rafael Marcos. Cheguei atrasado. Helry, que livro é esse? Rafael, é justamente esse livro que eu estou colocando aí na tela do vídeo para vocês. Esse primeiro livro que o pastor Marcos vai disponibilizar, inclusive é mais completo em termos de abrangência e páginas e tal. Já comecei a ler ele, já tem mais de mês, né? A gente mantém um contato aí. Então, quem quiser, olha aí, ó. Tá vendo? Aqui no canal vocês só ganham. Você vai ganhar o primeiro livro, que é o maior, mas, enfim. É o maior compêndio da América Latina. Esse primeiro livro, ele por si é um livro registrado, tá? Então tem como a gente averiguar as informações. É o maior compêndio sobre a deidade ontológica de Deus da América Latina. Não existe um trabalho maior, mais robusto, que fale de várias linhas. Então, quem é leigo no assunto, com apenas esse livro, você sai de leigo, não apenas para o intermediário, mas alguém que vai conhecer profundamente do assunto, tá? Então, são 7 anos de estudo nesse livro, e você terá uma oportunidade de ler gratuitamente. Inclusive, vou até enviar aqui para o Manuel aqui, e qualquer coisa, se ele tiver como repassar os contatos, eu vou mandar, porque qualquer coisa, mas pode ser dirigido tudo para mim, porque senão vai acabar, muita gente vai entrar em contato com ele, eu acho que vai tirar a par dele. Então eu vou fazer mesmo, o seguinte, eu vou colocar o número do WhatsApp comercial, o WhatsApp do pastor Marcos Dias, eu vou deixar na descrição do vídeo. Assim que terminar a live, eu já fixo o número dele, do WhatsApp, na descrição do vídeo. Você vai entrar em contato com ele e vai ganhar aí de brinde. Basta dizer, isso. Só dizer, olha, eu estava assistindo a live e você disse para que todos aqueles que estivessem assistindo a live vai ganhar o livro gratuitamente. E todos aqueles que estão assistindo vão ganhar. Então convidem mais pessoas, todos aqueles que vão que entrar em contato ali vão até amanhã, estão enviando gratuitamente para todo mundo. Então,
Quem não assistiu hoje, assiste amanhã. Um convide o outro, e vão se inscrever no canal, tá certo? E vão ganhar gratuitamente o livro. Dá uma força aí pro Harry, tá bom? Muito bom. Pessoal, aproveitem, porque o meu livro, o meu não vai ser de graça, não, tá? Até mesmo porque, pessoal, é o seguinte, eu vivo disso, é a minha profissão. O pastor Marcos não vive disso. Então, o livro dele ele está disponibilizando. Não é um material de primeira, mas de primeiríssima qualidade. Eu já vi o livro, já comecei a ler o livro. Então, não é um livro que vai fazer você passar por períodos principiantes, médios e avançados, certo? Você vai ficar expert nesse assunto, ok? Então, aproveite, você vai entrar em contato com o pastor Marcos, você vai falar que assistiu a live e que deseja receber o livro de forma gratuita. Ele vai enviar para você, obviamente, em PDF, certo? Você vai poder ler no celular, no tablet, no computador, certo? Então, vocês estão ganhando aí com isso, tá bom? Olha, ele mostrando a capa do livro aí. Cara, muito bom, mas muito bom mesmo. Olha, deixa eu só... Aqui, ó. Isso. Aí, olha, vocês têm uma ideia, é um livro robusto, olha, um livro robusto, né? Muito robusto. Deixa eu ver se eu abro aqui o índice, para vocês terem uma ideia. Olha só o índice aqui, deixa eu ver. E talvez não vai dar para ver direito. Olha, primeira página. Muitos assuntos, deixa eu passando aqui. Ó, de um lado e de outro aqui, isso é índice, ó. Tá? Qualquer coisa, depois vocês congelam a tela e vocês vão conseguir ver direitinho. Só passando aqui, olha aqui, de novo, de um lado e de outro, ó. Então, é um livro, realmente, um livro bem trabalhado, um livro que eu sentei, estudei anos sobre o assunto, sem tendenciosidade. Não trabalhamos nada. Nós trabalhamos os textos dentro da sua realidade. Não pegamos textos, por exemplo, de Isaías que diz santo, santo, santo. Olha aqui, um santo é o pai, outro é o filho. Nós não trabalhamos com essas coisas. Trabalhamos com o texto dentro do seu contexto, trabalhamos com historicidade, vamos traçando perfis. Por exemplo, nós tratamos livros, por exemplo, o Pentateuco. Quem é Pai, Filho e Espírito Santo do Pentateuco? Quem é nos livros históricos? Quem é nas cartas paulinas? Quem é nas cartas joaninas? Há uma trindade ali. Então, nós trabalhamos isso, pormenorizamos em todos os aspectos que você puder imaginar. E garanto a você, isso eu garanto. Eu não gosto de falar do meu próprio livro, mas garanto a você, é um livro que você vai ler e você vai meditar muito, porque ele te faz pensar, ele te faz perguntas, ele te coloca na parede, ele te faz você deixar, ele te permite pensar de maneira que você quiser, mas um texto na frente vai fazer você parar e dizer, mesmo, isso aqui, como resolver? E a sua pergunta, porque eu trato isso, eu escrevo pensando, vão ter essa pergunta, vai surgir essa dúvida, e mais na frente parece que o livro está comunicando com você, e eu trato isso, potencialmente prevendo que você vai se perguntar e vou respondendo as perguntas e parece que o livro está conversando com você. Isso eu tenho certeza. Basta você ler desprevenido, claro, né? Agora, quem quer ler de maneira presa, dogmática, aquela coisa, realmente eu não posso ajudar. Tá? A pessoa, para ser ajudada, em primeira instância, ela precisa querer essa ajuda ou aceitar essa ajuda, porque ajudar quem não quer ser ajudado não adianta, é bobeira, né? Inclusive, essa questão que o senhor comentou aí sobre os versículos, às vezes a gente vê uma pessoa defendendo a Trindade assim da seguinte forma: olha, no episódio do batismo, ali você tem Jesus saindo das águas, você tem o Pai conversando, você tem o Espírito Santo em forma de pomba, então se tem os três no mesmo texto, olha aí a Trindade. Não é assim que funciona, gente. Ali o texto não está dizendo que o Espírito Santo é sempre eterno, é ingerado, não está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa eternamente distinta de Deus e de Jesus, não está dizendo que Jesus não é precedido pelo Pai, porque em um relacionamento pai e filho,
é óbvio que o filho é precedido e Deus não pode ser precedido. Então, não é porque apareceram os três no mesmo texto que dar-se-á uma trindade atanasiana, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu respeito as pessoas que acreditam na trindade, respeito as pessoas que acreditam no unicismo, no unitarismo, enfim. Inclusive, falei da dupla predestinação, a qual eu acreditava e defendia quando preciso, com unhas e dentes, inclusive de forma bastante até fanática, né? E então eu respeito também quem acredita na dupla predestinação, na eleição incondicional. Aqui a gente fica dentro do campo das ideias, dentro do campo da argumentação, sem ataques pessoais, sem ad hominems, né? Aqui são pessoas adultas, e eu quero aproveitar aí a oportunidade, perguntar para o pastor Marcos, aliás, fazer para o pastor Marcos a pergunta feita por um inscrito aqui do canal, que é o Paulo Ricardo. Ele diz da seguinte forma, ele pergunta da seguinte forma: então Jesus Cristo, para ser crucificado, teve que renunciar sua divindade? Contigo, pastor? Sim, Jesus Cristo, a Bíblia diz, né, que ele, sendo em forma de Deus, assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, não é isso? E assume a forma de servo, esvazia a si mesmo, aqui nós, esse termo grego, né? É o esvaziamento. Esvaziou de quê? De que ele se esvaziou? A única coisa que ele tinha era a divindade, né? E agora ele assume a humanidade. Portanto, não é 100% Deus, 100% homem. Nesse livro, inclusive, eu trato muito sobre isso. Ambos os livros, os dois. Então, você fez a pergunta, vai receber o livro e vai ver. É trabalhado, para você ter uma ideia, são mais de 20 páginas trabalhando acerca desse tema, dessa questão. Mas, sendo objetivo, ele vem, e quando ele vem, agora era necessário que ele cumprisse Isaías 61. Agora, imagine, o Espírito de Deus me ungiu. Peraí, ungiu um ungido? Como alguém que já está ungido pode ser ungido? Então ele teria que se esvaziar, ele teria que vir como homem para ser ungido. E quando ele foi ungido no ato batismal de Cristo. Então ele é ungido cumprindo Isaías 61, que é uma profecia, certo? Há um outro problema em que as pessoas veem divindade no batismo. Mas olhe para João e pergunte o que João viu. João disse, olha, aquele que me mandou batizar com água. Primeiro, o batismo foi alguém que mandou, ou isto é, Deus. Me disse, aquele que tu vê descer o Espírito sobre ele, é ele o batizador com o Espírito Santo. Então a visão não é para mostrar a Trindade, sim quem era o que estava batizando, a pessoa que batizava com o Espírito Santo, uma vez que era ele, João, que batizava com água. E aí ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tudo na carta de João. Aí você analisa, por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro era animal de sacrifício. Agora, o que diz Números 23, se não falha a memória, entre outras escrituras, que havia aqueles que tinham condição, era um cordeiro, e que não tinha, estava uma pomba. Então o cordeiro e a pomba, os animais, o símbolo de animais de sacrifício, aquele que estava com um símbolo do sacrifício, porque Jesus morreu ungido, ele era ungido de Deus. Cristo significa ungido, certo? O Messias. Então, a ideia não passa por uma visão trinitariana, né? Então, respondendo a sua pergunta, e aí ele diz que o dia e a hora, ninguém sabe unicamente o meu Pai, ele toca, quem me tocou, como assim? Ele estava na condição humana, ele estava em uma condição humana e não tendo agora acesso àquilo que era divino. E ele diz, o Filho do Homem de si mesmo não faz coisa alguma, se não vê o Pai fazendo, ele faz de igual forma. Então, as coisas que ele fazia, ele disse, ele não faz de si mesmo, certo? Então, a ideia seria essa. Agora, claro, é muito mais abrangente, mas como todos vão ter acesso ao livro, vocês vão ver toda a explicação, e é bem profunda acerca disso. Certo? Deixa eu só aproveitando aqui, só queria saudar o irmão Otávio, que está assistindo a live. Tem algumas pessoas que estão assistindo, o irmão Amós Crispim, a irmã Denise ali de Londrina, algumas pessoas aqui, irmão Jadilson, irmão Edilson, pessoas, inclusive alguns da minha igreja, da igreja que eu pastoreio, que estão assistindo. Então, agradeço a todos e passo a bola para você mais uma vez.
E eu agradeço também aí, claro, a audiência de cada um aí que está nos prestigiando nesse bate-papo incrível. É muito bom a gente aprender assim, conversando, trocando ideias de forma madura, de forma inteligente. Quero perguntar para o pastor Marcos se ele conhece algum trinitário que lá no fundo não acredita na Trindade, mas professa a Trindade para não ter problemas com o ministério. Inclusive, o irmão pré-tribulacionista que eu conversei na época, ele disse, olha, se eu deixar o pré-tribulacionismo, é capaz de eu comprometer meu ministério. Então, eu queria perguntar para o pastor Marcos se ele já conheceu, se ele já viu algum trinitário declarado que no seu íntimo ali não professa a Trindade, mas tem que professá-la publicamente, da boca para fora, sei lá, para evitar problemas com o ministério, contigo. Sim, boa pergunta. Olha, eu hoje em dia nunca mais tive acesso a pessoas assim, mas eu já tive alguns anos atrás alguns pastores, por exemplo, um deles falou assim, olha, um deles, depois de ler esse primeiro livro, Deus e Morte, ele disse assim, rapaz, falou para mim, eu tentei ser trinitariano, li o livro, fiquei abismado, quando li, antes de terminar a leitura, a Trindade tinha sido desfeita, mas eu tentei manter, estar na igreja, e quando eu ia entrar no assunto, eu não conseguia mais falar, e eu não conseguia, então dentro de mim não entra mais o conceito trinitariano, mas eu tenho que ensinar, e ele me perguntou o que eu faço. Porque aí ele disse, olha, isso que ele nunca tinha me dito, já tinha uns 3 meses que ele tinha lido, e então ele disse, o que eu faço? Porque agora as nossas novas revistas acerca disso vai entrar no assunto sobre da escola dominical, sobre a Trindade. E eu não queria mais pregar sobre a Trindade. Então, assim, existe, eu não vou entrar aqui em contato, dizer, né, o que aconteceu com ele, mas, assim, existe pessoas que estão... eu conheci um outro, esse era já idoso, disse, olha, está saindo minha aposentadoria da igreja, eu não posso falar nada agora, falta só, eu não lembro se era 3 ou 6 vezes na época, faltava, e disse, mas quando eu terminar, eu vou poder confessar abertamente o que eu creio. Então, assim, existe muito disso, né? Eu não vou, nesse caso dele, não sei como é que era a vida particular dele, se havia necessidade, se ia cortar, eu não posso. Eu não sei como é a liturgia ou a questão de finanças da igreja dele. Mas eu já vi, assim, essas 2 pessoas que eu tenho em mente, né? Mas, fora eles, essas 2 pessoas eu não recordo de mais ninguém. Hoje em dia, nunca mais tive acesso. Pode ter? Pode, mas no off, sem me contarem nada. Agora, membros mesmo é muito comum. Membros auxiliares, isso. Muita gente tem conversado comigo. Porque, assim, eu passei anos fora de internet, grupo de WhatsApp, mas na época que eu estava mais ativo, era muita gente que deixava a Trindade quase que diariamente. Muita gente. Porque eu era militante. Hoje não milito mais, né? A gente vai ficando velho, vai aposentando, né? E a gente vai ficando até com uma certa preguiça de falar do mesmo assunto sempre, né? E assim, é um assunto que eu estudei muitos anos e falei por muitos anos. Então, eu confesso que até minha dinâmica hoje é diferente, a mente é mais lenta para lembrar textos e tudo mais. É diferente. Graças a Deus que tem um livro que tudo no auge está ali, né? Então, as pessoas vão ver. E sempre quando eu tenho, por exemplo, o livro 1, eu fiz uma segunda edição, porque eu estava conversando com um certo irmão, não vou citar o nome dele, mas o irmão Harry conhece, né? Um certo jovem que nós conhecemos recentemente, e ele creu em tudo, mas parou em uma coisa, que foi justamente na kenosis. E eu vi que ele era sincero, então eu escrevi a segunda edição, eu acabei escrevendo, fragmentando ali e colocando tudo em seus devidos lugares, e aí aquilo abriu o coração do rapaz, ele viu, realmente, e pronto. Então, às vezes, a gente não vê, por exemplo, para mim que foi fácil, para outras pessoas eles param em alguma coisa, e por isso eu faço questão de sempre dar o meu melhor para explicar, porque eu quero, assim, eu sou um pastor, então assim, eu me vejo como um ganhador de almas, né? Então o livro
possa sim, que mais à frente eu ganhe dinheiro, que seja, mas o meu intento é ganhar almas mesmo, e não é ganhar alma para minha igreja, não, é para o reino, para congregar onde for, amém, mas é para o reino, é levar o conhecimento da verdade, né, das escrituras, amém? Então é isso. Muito bom, e eu parabenizo por essa atitude, e compreendo também esse outro lado aí da gente já tá com preguiça, já tá cansado de ter que falar a mesma coisa. Cara, eu tô no debate público desde 2009. O debate público, ele é cansativo. Às vezes, ele traz uma adrenalina, um conforto, uma expectativa para quem está do outro lado da tela, assistindo, comendo uma pipoca, se deliciando com o embate. Mas para quem está ali no debate público, dando a cara a tapa, é cansativo, gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Ainda mais dentro dos âmbitos que eu entrei no debate público, que são escatologia, teontologia e soteriologia, que são os mais complexos e os mais polêmicos, né? Os que mais trazem em si divergências e pessoas extremamente polarizadas, pessoas, às vezes, radicais demais e etc. e tal. Então, é cansativo. Isso que o pastor Marcos falou aí, eu entendo, assim, ó, por experiência própria. Agora, partindo aí para a pergunta, né, igual a gente já comentou aqui na live, que acredita que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Falando do Espírito Santo de Deus, você está falando do Deus, conforme a Bíblia mostra de forma clara. E dentro desse aspecto, pastor Marcos, aqui no Brasil, o pentecostalismo e o neopentecostalismo imperam, e eu respeito os pentecostais e os neopentecostais. E eles têm uma ênfase muito grande na pessoa do Espírito Santo, né? Então, o senhor já pensou como vai ser o embate quando o livro do senhor chegar na audiência pentecostal? Sim, sim. Olha, eu por mais que não pareça, porque, assim, há claro, exceções, né? Geralmente, de fato, o povo pentecostal não é muito de ler, mas, por exemplo, eu sou um pentecostal, eu participo de um grupo pentecostal. Agora, o que nós entendemos por pentecostalismo é diferente do que as igrejas entendem hoje em dia. Mas nós nos consideramos pentecostais, né? Não somos de natureza reformada ou clássica, né? E eu, particularmente, eu não acho que eu teria dificuldades para apresentar o Espírito Santo da forma que é apresentado. Eu acho que é mais difícil entre os reformados. É muito mais difícil. Porque, assim, existem alguns argumentos que estão ali que são muito sólidos em ambos os livros, muito sólidos mesmo. É uma estrutura muito sólida. Pra você ter uma ideia, no primeiro livro são 150 páginas só sobre o Espírito Santo, em média. Pra você ter uma ideia, 150 páginas. Só isso é em média um livro, né? Então, só sobre o Espírito Santo tem essa página, né? Essa quantidade de páginas. E o meu desejo é que as pessoas alcancem, de fato, alcance o conhecimento do que as Escrituras estão falando, o conhecimento, o desejo de servir a Deus. E entre os reformados e os pentecostais, eu penso que eu tenho mais dificuldade entre os reformados tendo conhecimento de causa. Primeiro, por 3 motivos básicos, né? Falando agora de grupos, né? 3 motivos básicos. O reformado, de forma geral, tá? Tudo existe exceções. E nós não estamos aqui trazendo uma que é dessa forma. De forma geral, os reformados são, de certo, um pouco mais arrogantes, devido a um pouco mais de conhecimento histórico. Então, há um certo conhecimento. No meio pentecostal, por eles não estudarem muito, eles são arrogantes e se acham um pouco superiores. E falo por conhecer muitos, mesmo que tratam mal, assim, coisas que nem às vezes um ímpio trata, mas é igual, desculpa falar isso, é igual assim, você já viu algum calvinista
por exemplo, que não é eleito, todo calvinista é eleito, pode estar matando roupa, é eleito, né? O pentecostal, ele tem uma natureza um pouco mais simplória, mas assim, os pentecostais também, quando dão para serem meio diferentes, né? As coisas também não são muito boas, né? Então, como eu disse, há públicos para tudo quanto é lado. Porém, de modo geral, o que eu quero dizer é, de modo geral, os reformados, eles são mais parados, eles são mais assim, não, nós já temos. E um povo que diz que já tem, ele não aceita mais nada. O pentecostal, ele é mais sedento. E, ao mesmo tempo, ele não é alguém estudado. Então, quando ele pega um alimento sólido, ele diz, rapaz, isso é a palavra mesmo. Olha, isso aqui está aqui, a história está aqui. Então, ele não foi moldado tanto quanto o reformado é moldado dentro daquela visão que eles acham ser coerentes, né? E eu não estou pormenorizando porque eu não quero aqui dizer quem é superior, quem não é, qual classe, qual não é. Eu também sempre faço questão de dizer que nós não estamos generalizando, tal como o pastor Marcos enfatizou aí, não existe generalização da nossa parte. Lógico que nós conhecemos pentecostais aí super inteligentes, né? Por exemplo, o Expondo a Verdade, o canal Expondo a Verdade, está perguntando aqui. Pastor Marcos Dias, o senhor tem canal no YouTube? Pergunta do nosso inscrito aqui. Sim, eu tenho 2 canais, né? Um é esse que eu estou falando agora, que é Comunidade Cristã Os Remanescentes, é esse aqui, porém não tem nenhum vídeo, mas esse é o que seria para conteúdos teológicos ou conteúdos doutrinários, coisas semelhantes. E tem um chamado Uma Odisseia no Nordeste, que é mais a viagem de evangelismo, mostrando a nossa realidade, a pobreza, por exemplo, no estado do Maranhão. Então é um canal chamado Uma Odisseia no Nordeste. Lá tem alguns vídeos, mas eu ainda não comecei a fazer, filmar, na verdade. Mas a gente tem esses 2 canais, esse mesmo tem 2.900 e poucos inscritos, mas ainda não tem nenhum vídeo. E o outro eu não sei quantos inscritos tem, mas a gente pretende sim levar à frente. O negócio eu sou meio parado para essas coisas. Para você ter uma ideia, ontem foi a primeira vez que eu fiz uma live, hoje é a segunda vez. Eu sempre fugi do YouTube, sempre. Tentei ficar a não me expor. Hoje que eu já tô velho já mesmo, então não tem mais problema não. E outra coisa, aproveitando o embalo, eu vou deixar o número do WhatsApp comercial do pastor Marcos na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com ele, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui, a gente caminha para o encerramento. O senhor quer fazer alguma observação? Não, é só você ler essa pergunta aí do Teologia Racional, né? Ele diz o seguinte: Pastor Marcos, qual pai da igreja tinha uma visão idêntica à sua sobre o Espírito Santo? Isso. Olha, eu vou ler aqui. Se puder abrir na página 106, rapidamente do livro, só para... Aqui eu acho, aqui, rapidão. 106, é o último estrofezinho, onde... já respondendo, um deles é Atenágoras de Atena, no ano 177, né, que ele viveu, na carta Súplica aos Cristãos. 106 a página, tá? Vê se é essa, pastor. 106, vai no finzinho dela, bem no fim mesmo. No fim. Da página. Aqui? Isso, achou. Atenágoras de Atena, no ano 177, ele vai dizer assim: com efeito, dizemos que o mesmo Espírito Santo que opera nos que falam profeticamente é uma emanação de Deus, emanando e voltando como um raio de sol. Então, sobre a emanação, está aqui um dos pais da igreja respondendo objetivamente, né? E ele vai continuar dizendo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Filho é inteira, é a inteligência, o verbo, a sabedoria do Pai. Observe, sempre, e aí eu digo que Jesus é uma extensão, né? E aí ele vai tratar
como vai tratar dizendo que o verbo é a sabedoria do Pai e o Espírito Santo é a emanação como a luz do fogo, certo? Então, esse texto, por exemplo, é um deles, né, em que trata o Espírito Santo como uma emanação e Jesus como uma extensão. Então, há um só Deus, o Pai, ele é estendido e é emanado, certo? É um Deus transcendente que tem que agir de forma emanente, através do Filho e do Espírito. Então, de maneira simples e objetiva, seria isso. Muito bom, muito bom. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Hoje em dia, professor Helder, assim, nem digo a internet, mas os tempos que estamos vivendo está dando mais oportunidades, né? E assim, querendo ou não, a bolha, de certo modo, está sendo destruída, aquela bolha. Por exemplo, há 10 anos atrás, o Helder sabe disso, falou contra a Trindade, era herege, não tinha, ninguém conversava com você não tinha espaço, não tinha... Mas isso tudo é reflexo de uma cultura que está lá no livro, no primeiro livro que eu vou dar para vocês, eu falo acerca disso. Que é o reflexo de uma cultura de assassinatos e perseguições que houve durante séculos e séculos. Então a gente vai tratar acerca disso na historicidade, mostrando que a igreja foi perseguida, que ela foi induzida a crer em uma doutrina que não é bíblica, é uma indução de fato, a história comprova isso, né? E que as pessoas elas não tinham uma possibilidade de crer em uma outra linha, para elas já entrou na cabeça, né? E aí hoje você faz uma leitura, você que está ouvindo aí, que seja trinitariano, você vai descobrir que a sua leitura, quando você lê a Bíblia, faz uma leitura viciada. Olha aqui o Pai, olha aqui o Filho, o Espírito, logo é uma trindade, porque o conceito já está dentro da sua mente e você, ao ver algo, já formula um conceito que o texto não está... a ideia do autor não é inserir aquela teoria, né? Então a coisa é bem distinta. Olha, o Celso Alves, eu não tenho WhatsApp. É muito bom o tema. Como faço para ler esse livro? Mande um e-mail. Eu vou deixar o e-mail do pastor Marcos na descrição também. Aí já deixo o número do WhatsApp comercial, o e-mail, aí o Celso vai entrar em contato com o pastor pelo e-mail e vai receber o livro aí sem problemas, certo? Pessoal, então é isso. Eu agradeço a todos vocês, certo? Pastor Marcos tem aí toda a liberdade para agradecer, para deixar seus agradecimentos aos telespectadores que assistiram aí, que interagiram, suas considerações finais, enfim, é como o senhor pode ficar à vontade. Ok. Desde já agradeço a todos que estão aqui ouvindo, né, vendo, nos assistindo, nos prestigiando. Quero agradecer de coração ao Harry que fez esse convite. E há dias que a gente está trabalhando isso, né? E ele meio ocupado, eu também, mas hoje deu certo, estamos aqui. A ideia é uma entrevista, apresentar o monoteísmo absoluto, não é vender o livro em si, muito embora quem queira adquirir, amém. O livro físico tem aí o link vai estar também na descrição, onde vende o livro físico, claro. Quero dizer que a gente não esgotou o assunto, nem aprofundou no assunto, é um assunto amplo, complexo, e que eu considero que esses 2 livros, né, esse é o último, né, são uma trilogia. O primeiro, Deus em Morfe, eu vou falar portuguesado. Segundo, Monoteísmo Absoluto. E o terceiro será um chamado Trinitas, ainda está em desenvolvimento, ainda vamos de fato começar. E esse Trinitas nós vamos mostrar que a terminologia Trinitas usada lá atrás não estava correlacionando a 3 pessoas coiguais, coeternas que formam Deus. Que a ideia nunca foi essa. Então nós vamos mostrar as terminologias dos primeiros séculos, quando foram abordadas dentro do seu contexto, e várias outras citações desses mesmos, explicando qual é o conceito que ele está apresentando, e você vai ver que é exatamente o monoteísmo absoluto, é exatamente o Deus em Morfe, ou Morfe, certo? E não um conceito trinitariano. O conceito trinitariano só veio a existir a partir do ano 450, com o pseudo-credo atanasiano, que inclusive nesse livro eu mostro que não foi Atanásio que escreveu
este credo que hoje as pessoas têm como verdadeiro. Então, tem vários autores também que coadunam com isso, historiadores que vão tratar acerca disso. Então, tudo isso aqui é trabalhado, né? E eu espero que vocês tenham interesse, porque não existe um assunto mais importante do que saber um pouco mais um pouco mais do próprio Deus. Como diz Oséias, que o desejo de Deus é que nós tornamos conhecer e conhecer e conhecer. Então, essa é a vontade de Deus, é que a gente venha conhecer, tá? Então, é o que eu desejo. Eu não vim aqui militar contra a Trindade, né? Há uma distinção entre você não ser trinitariano e ser antitrinitariano. Há um grupo religioso que diz, ele é antitrinitariano. Não, antitrinitariano é um militante contra a Trindade. Eu sou um militante a favor da palavra de Deus, de Cristo Jesus, independente de qual linha seja, mas um trinitariano terá a minha amizade, um unicista terá a minha amizade, isso não muda nada, só não terá um parceiro de doutrina, isso não terá alguém que não se posiciona diante de um fato. Então, se você me perguntar algo, eu vou esclarecer diante do que a história comprova, né? Porque a Bíblia prova e a história comprova. Então, a história é apenas comprovando aquilo que a Bíblia já provou. Amém? Muito bom. Às vezes as pessoas pensam que nós somos antitrinitários e vamos militar contra a Trindade, ppp, papapá. Gente, não é assim. Até mesmo porque, por exemplo, eu e o pastor Marcos, nós já passamos dessa época, dessa fase aí, né, pastor? Nós já estamos mais tranquilos aí, tá? Mais relax. Pastor, só faltou o senhor explicar para o pessoal aí, se alguém quiser adquirir o livro impresso, qual que é o procedimento? Sim, eu vou mandar o link para o senhor deixar lá também na descrição, os 2 livros sobre a Deidade de Deus, e aí vai ficar o link lá, e eles só clicar, vai ser direcionado para o site, né? E lá no site eles podem efetuar a compra. Eu acho que funciona, me lembrei da descrição, funciona bem. Então, eu vou mandar meu contato, né, para mandar os livros. Vou mandar os links para a aquisição do livro físico e o meu e-mail. E aí, quem entrar em contato até amanhã, eu estou mandando o livro e o e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E o link de compra dos 2 livros, né? Então, quem quiser adquirir, vai estar na descrição. Muito bom, muito bom. Pessoal, então é isso. Que Deus continue abençoando a família de cada um. Obrigado por tudo e até a próxima.